Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui na nossa live maravilhosa de sexta-feira, conversando, trazendo consciência sistêmica. E a pergunta de hoje já é para começar aí numa reflexão. Você percebe que você vem tomando as suas decisões na sua vida, em qualquer área da sua vida, como adulta ou como criança? O que difere essa postura, que é um posicionamento que vem de dentro? Ser criança ou ser adulta na sua vida é um treinamento, inclusive, visto que nós passamos por mais condicionamentos, ou seja, nós somos muito mais treinadas de forma indireta e inconsciente a ser criança machucada, a agir na reatividade, a ter uma postura de vítima, do que realmente uma postura assertiva, uma postura adulta, uma postura respeitosa sistemicamente falando. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu vou instruir vocês aqui de uma forma sistêmica para que então você possa praticar essa postura e em praticando essa postura você vá tendo novos resultados, principalmente emocionais e psicológicos, porque quando nós estamos numa postura de criança, o nosso estresse é muito maior, esses burnouts, né, todas essas questões de ansiedade e outras questões mesmo que são até consideradas ou chegam em transtornos psiquiátricos, elas podem ser mudadas quando você sabe esse posicionamento. Os psiquiatras vão gostar muito, né? Temos aqui uma psiquiatra maravilhosa. A gente sabe que todo o trabalho que é feito, por exemplo, dentro da psiquiatria, quando a pessoa também é direcionada nessa postura, quando ela também vai aprendendo a se desenvolver, ela vai se autoconhecendo, ela vai buscando uma forma nova de se comportar, isso também reverbera no tratamento psiquiátrico e no tratamento médico. Então é muito massa quando a gente busca fazer aquilo que tem que ser feito, né? E a única pessoa que pode investir de fato em você para transformar totalmente a sua vida é você. Esses dias eu li uma frase que eu gostei muito, que dizia que a única... Deixa eu só ajeitar aqui. Que a única forma da gente realmente mudar a nossa vida é através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é isso que a gente faz aqui nas lives, é isso que a gente faz nos programas de mentoria individual, nas imersões online, nas imersões presenciais. E claro, você faz também, de repente, com outros terapeutas, com outros facilitadores, tá tudo certo. Mas é esse processo, esse caminhar guiado todos os dias. E a prática de posturas e ferramentas todos os dias. Ontem mesmo eu estava com uma cliente que a gente estava falando sobre isso, né? O treinamento nunca acaba. Às vezes a gente fala assim, poxa, que legal, pratiquei ferramentas e tudo mais, fiquei ali fazendo uma semana, 2 semanas, fazendo uma meditação que a Paula passou, fazendo um processo, etc. Só que daí parece que depois não tive mais resultado, mas é porque é contínuo. Eu estou há 11 anos, 12 anos vai fazer agora, que eu estou, que de fato eu comecei a me desenvolver, conheci a constelação familiar e tudo mais, e até hoje eu entro em buracos profundos que eu falo, eita nós, como é que eu vim parar aqui? Né? Só que quanto mais você se desenvolve, mais rápido você sai desses buracos escuros da alma, dessas noites escuras da alma, e é isso que a gente faz para que realmente a gente tenha uma nova postura, e mais do que uma nova postura, a gente acaba reverberando, né? Reverbera nos filhos, nos relacionamentos, nas empresas, nos negócios, nas pessoas, no planeta. Então, investir em você é o maior investimento e a maior bênção que você dá para tudo e para todos. Vou encaminhar a live aqui, porque eu sei que tem pessoas que não sabem ainda que eu estou ao vivo, tem pessoas novas chegando também. Vou encaminhar aqui no aviãozinho do Instagram, e se você achar que essa live pode ser uma contribuição para alguém, também faça isso, encaminhe ali para as pessoas que você ama, para os seus amigos. E às vezes a gente pensa, né, vou encaminhar, mas a pessoa não tá afim. Mas só de você encaminhar, às vezes já movimenta que ela chegue em algum conteúdo parecido ou em algum conteúdo meu que vai beneficiar a vida dessa pessoa, né? Então vamos lá, tô encaminhando aqui, dá vontade de mandar para todo mundo.com.br. E hoje nós temos bastante coisas para falar, tá? Então vamos começar sem mais delongas. Vamos nessa. Então, o título da nossa live de hoje: você está tomando decisões como adulta ou como criança? A primeira coisa que todos nós precisamos lembrar quando a gente vai pensar nessa postura de adulto versus criança, escreve aí no seu caderninho, no seu papel, se você estiver usando essa live para estudar, é que todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos reconhecimento,
todos nós, em alguma etapa da nossa infância, lá desde a nossa concepção, gestação, nascimento, até principalmente de tudo que eu estudei, tem outras teorias que falam de outras idades, mas no que eu estudei, no que eu compilei e no que eu percebi, principalmente em consultório, nós temos dores que causam esses traumas, essa reatividade, essa dor, essa forma vitimista e dramática de viver a vida, principalmente de concepção até 7 anos de idade. Depois continua, óbvio, tem outras fases e outras coisas que acontecem, mas dentro dessa filosofia que eu mapeei, principalmente de menos 9, vamos dizer assim, né, que é concepção, até principalmente 7 anos de idade, onde as principais marcas psicológicas, as principais questões emocionais, elas vão sendo estabelecidas. Eu sempre fico com a minha árvore genealógica aqui, porque eu sempre, como consteladora que sou, né, aliás, quem não me conhece ainda, psicóloga, consteladora, tem várias outras especializações, mas essas são as principais que norteiam o meu trabalho, psicologia e a constelação familiar, né? E como boa consteladora, eu sempre deixo aqui um exemplo de uma árvore genealógica simplificada, obviamente, para que a gente possa lembrar que a gente também tem memória celular, que a gente também tem heranças, que a gente também tem coisas lá da nossa família que a gente trouxe inconscientemente, mas que também ajudam a gente a sentir peso na vida, a sentir travas, limitações, bloqueios e também questões psicológicas e psiquiátricas que a gente traz e que a gente herda lá da nossa família de origem. Mas sabendo que a gente tem essas heranças e que nós temos essa formação da concepção até principalmente 7 anos de idade, com várias marquinhas que vão se formando ali, todos temos, então nós vamos ter feridas emocionais. E eu gosto sempre de trazer as principais feridas emocionais para você se lembrar, mesmo que você já tenha ouvido, se você nunca ouviu, presta atenção também. Dentro da nossa linha de formação de vida, de corpo, de gestação e tudo mais, principalmente dentro da barriga da nossa mãe, nós temos uma etapa em que toda vez que o útero da nossa mãe se contrai, nós temos essa informação que chega no corpinho que ainda está sendo desenvolvido, né? Lógico que dentro da barriga da mãe você não tem cognição, você tem percepções. E o que acontece da nossa concepção até o dia que a gente sai da barriga da nossa mãe, vai trazendo informações para o nosso sistema nervoso, para a nossa percepção física, a ponto até, tem várias pesquisas que mostram que chega a se formar marcas físicas. Por exemplo, a pessoa que o útero da mamãe se contraiu muito, a mamãe ficou muito estressada na gravidez, que foi muito difícil essa gravidez, essa pessoa tem a tendência a ter a cabeça maior, uma testa grande, é como se fosse um cabeção. E esse cabeção é no sentido de que ela criou uma estratégia de sobrevivência, porque todas as feridas, elas criaram em nós estratégias de sobrevivência, o que é maravilhoso, porque essas estratégias de sobrevivência vão nos dar muitas coisas, muitos presentes para a nossa vida. Mas isso é fruto de um tipo de dor. Então, por exemplo, essa criança ela ficou com uma cabeça maior, por quê? E com o corpo muitas vezes mais magro e maior, mais comprido. Por quê? Porque, segundo essa percepção, é como se ela foi tão rejeitada, não necessariamente ela foi rejeitada, e mesmo que ela tenha sido rejeitada, depois tem outras coisas sobre pai e mãe sagrado que a gente volta a falar, tá? Mas o que acontece com essa criança? Ela tem uma ideia de que ela tem que criar um mundo particular, ela tem que criar um mundo próprio dela, e é por isso que ela acaba ficando mais no cabeção. Então são os nerds que a gente fala, por exemplo, são pessoas que a maioria das vezes vão usar óculos, né? Que vão ser muito, muito, muito inteligentes, mas vão ter pouca habilidade social, muitas vezes não vão conseguir se expressar. Então tem várias coisas que acontecem, olha só gente, tô falando de concepção e gestação, e isso já gera um mar de informações para nós. Mas o que é mais importante você saber? Que todos nós, você, seu marido, seus filhos, não adianta, eu vou poupar meus filhos, não vai, sinto muito. Sinto muito, seus filhos também vão ter as feridas deles. Tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô, a galera da tua árvore genealógica, todo mundo passou pela ferida da rejeição dentro da barriga da mãe. Até porque todas as vezes que a tua mãe teve um susto, por exemplo, ela quase caiu da escada. Ui, o útero contraiu. Porque essa fisiologia que gera essa sensação de aperto no útero pro bebê,
É uma fisiologia que ela é própria da natureza do nosso corpo. Quando você se estressa ou quando você tem um susto, entende? Quando você tá com medo de alguma coisa, o teu corpo dispara hormônios, neurotransmissores na sua corrente sanguínea e isso vai gerar uma resposta. Por exemplo, quando você quase bateu o carro ou bateu o carro, o teu corpo, teu cérebro vai mandar um monte de adrenalina, vai mandar todo o seu sangue para as extremidades, porque nós temos também uma formação biológica ancestral lá dos homens das cavernas de luta e fuga para a nossa sobrevivência. Então, tudo isso faz parte de um mecanismo natural e biológico, fisiológico de sobrevivência, mas emocionalmente depois, quando a gente nasce, a gente vai ouvindo as coisas, a gente vai associando as palavras, etc., a gente vai criando significados e esses significados vão trazendo pra gente dores e emoções. E também felicidades e alegrias, óbvio, tá? Porque não é só de dor e drama que a gente vive. Mas a gente tem essa tendência, e todos nós, no momento que a mamãe se estressou, seja porque ela quase caiu no banheiro, seja porque realmente aconteceu uma coisa muito grave, seja porque ela ficou sozinha, seja porque ela estava com medo de morrer e tudo mais, o útero dela se contraía, era disparado cortisol na corrente sanguínea dela, essa informação de estresse fisiológico fazia o útero se contrair e fazia esse bebê entender que ali estava sendo um ambiente hostil. Quanto mais informação de estresse esse bebê recebeu na barriga, ele foi entendendo sem cognição, mas percebendo que ali é como se ele não estivesse sendo querido, como se ele não estivesse sendo desejado. Isso é verdade? Mais uma vez eu digo, até no meu ponto de vista, sabendo que não existe, que não é só a razão, né? A razão ela é a pontinha do iceberg. A nossa cognição, nossos pensamentos racionais são só a pontinha do iceberg. Existem coisas muito mais abaixo da superfície. No meu ponto de vista, não existe nenhuma gravidez que não foi desejada, tá? Mesmo que seja verbalizado, mesmo que tenha sido de uma violência sexual, não existe nenhuma gravidez que não tenha sido desejada. Mas emocionalmente, racionalmente e verbalmente, ela pode sim ter sido não desejada. As pessoas falam sobre isso, mas daí já é uma outra ferida, tá? Mas então, esse bebê que é você, esse bebê que é seu filho, esse bebê que é seu pai, que foi teu pai, que foi tua mãe, que foi teu avô, que foi tua avó, todos passamos por esse estágio e todos temos essa ferida de achar que em algum momento nós não fomos desejados. E depois você vai entender por quê, porque daí acontece esse mapa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que faz com que a gente haja muito mais como criança na vida do que como adulto, tá? Saiu da barriga da mamãe, não importa se foi parto normal ou se foi parto de cesárea, se foi com fórceps ou não, todos nós vamos ter o que eu chamo de ferida do abandono. Paula, mas em várias teorias aí, várias explicações da psicologia e até mesmo da ciência dizem que a forma como você nasceu importa. Sim, importa. Se foi parto normal, se foi parto cesárea e tudo mais, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Aí vale uma outra live e inclusive um convite para algum especialista falar, porque não é minha especialidade, tá? Mas sim, importa a forma como você nasceu, mas o que nós vamos ter aqui? A essas 3 feridas que eu estou falando para vocês, que vem de concepção até principalmente 7 anos de idade. Então, nós passamos pela ferida da rejeição, que é de concepção até nascimento, e quando a criança sai da barriga da mamãe, inclusive Bert Hellinger trouxe um outro nome também, que ele chama de amor interrompido, tem algum momento em que essa mãe, ela sai de perto dessa criança. Seja porque ela vai voltar a trabalhar, seja porque às vezes até o fato da mãe sair para ir no banheiro, no momento que a mãe saiu para ir no banheiro, deixou a criança no bercinho, a criança ela não entende o que está acontecendo. Ela apenas recebe um estímulo, uma informação sensorial, principalmente, visto que ela ainda não entende as palavras, ela recebe uma informação de que não tem ninguém cuidando dela, de que ela foi abandonada. Então, essa criança fala, meu Deus, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai cuidar de mim? A mãe volta, ou o cuidador volta, a cuidadora volta. Mas essa criança, ela tem, todas as crianças, todos os bebês, todas as pessoas do planeta, em algum momento se sentiram abandonadas. E aí existem algumas histórias da família, como por exemplo, nasceu o irmão, tem alguns clientes que eu atendo, que por exemplo, a mãe ficou grávida dela e
poucos meses depois que ela tinha nascido, engravidou do irmãozinho. Então, essa mãe teve que cuidar dessa gestação. Depois, logo depois, essa criança não tinha nem desmamado ainda, já tinha outro bebê para mamar. Então, existem algumas informações que deixam essa sensação de abandono mais forte. Por exemplo, a mãe morreu no parto, a mãe foi embora, o pai foi embora. A ferida do abandono, ela tem a ver com o pai também, mas ela é mais forte com a mãe. Mas todos nós temos essa ferida. Tá claro isso para vocês, gente? Quem tá acompanhando ao vivo aqui, tá dando para entender? Esse caminho, ele é muito importante, porque eu posso te afirmar que 90% dos teus comportamentos, 90% de tudo que você sente, reage, se defende na vida, está diretamente relacionado a essas feridas. Essas feridas, elas vão nortear a forma como você se relaciona com a vida depois que você vai ficando, depois dos 7 anos, na sua juventude, né, adolescência, juventude e vida adulta, vai nortear como que você se relaciona com os homens ou com as mulheres, se você tem ou não tem um relacionamento de casal, vai nortear como que você vai se relacionar com seus chefes, com superiores, vai nortear como você vai se relacionar com seus pais biológicos, a sensação e os sentimentos que você tem sobre seus pais biológicos. E aliás, já faz um spoiler aqui. Como você se sente sobre seus pais biológicos pode determinar o sucesso ou o fracasso na sua vida. Quem nunca estudou nada de sistêmico, já saiba desde já. Como você se sente sobre seus pais, se você culpa seus pais por tudo, como é que é? Já cantaria Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer? Olha, chega até a arrepiar. Dia, meu amor, tudo bom, Cris? Então, é importantíssimo a gente saber disso, até porque a consciência liberta. A verdade vos libertará. Você precisa ter algumas informações, algumas legendas, porque com informações e legendas, que são essas que eu tô passando aqui para você, você vai poder tomar decisões e criar estratégias, tá? Inclusive, nossa, tem tanta coisa pra gente falar aqui hoje, gente. Minha Nossa Senhora do conteúdo. Ontem eu criei um mapa aqui, que é o mapa do adulto, tá? Depois eu vou passar aqui pra vocês, mas nós temos, se a gente precisar fazer essa live em 2 etapas, a gente faz, tá? Então, falamos da ferida da rejeição, de concepção até nascimento. Falamos da ferida do abandono, que é de 0, nasceu, até principalmente 3 anos de idade, e que tem a ver com essa separação, principalmente com a mãe, mas também com o pai. Só que tanto a ferida da rejeição quanto do abandono, elas não são fortes o suficiente para nortear como você vai se relacionar com a vida até depois dos 3 anos. Ela se torna realmente forte, potente, pesada e emocionalmente significativa depois que você começa a realmente aprender a falar. Paula, mas eu já falei antes dos 3 anos, mas a partir dos 3 anos e um pouquinho adiante, na nossa formação, inclusive cognitiva, cerebral, neural e tudo mais, que a gente não só junta as palavras, como começa a ter compreensão linguística, compreensão cognitiva das informações verbais que a gente recebe. Então, por que a culpa, que é essa terceira ferida que eu tô falando aqui pra vocês, por que a culpa, ela é uma ferida que vai, principalmente, ela é formada, principalmente de 3 a 7 anos de idade? Porque daí você já entende as palavras e você já começa a ter associação de emoções. Porque daí você já ouviu, por exemplo, a tua mãe falar: ah, filha, você tá triste, né? Ah, filha, você tá com fome. Teus pais, seus cuidadores já ajudaram você a nomear as suas emoções, entende? Então, por exemplo, você já sabe relacionar que se bateu alguma coisa no teu dedo, você sentiu dor. Você já sabe relacionar que se você tá com fome, você tem que comer. Você já sabe relacionar que se alguém morreu, você tem que chorar. Até me lembrei agora, um exemplo foi muito bacana, uma experiência que eu tive, né? Uma grande amiga, o pai dela faleceu, e aí chegou um irmão dela com uma criança que devia ter uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Aí a criança chegou perto do caixão, olhou, aí teve uma, não sei se era uma prima, alguém, uma tia, pegou na mãozinha da criança e falou: olha, esse aqui é o vovô agora foi morar com Deus, com Jesus, né? E o vovô tá bem, tá tudo certo, mas ele não vai mais estar aqui com a gente fisicamente, mas ele vai
ficar aqui, eu até me arrepio de falar, que foi tão bonito, ele vai ficar, eu achei tão sábia essa pessoa falando com essa criança, inclusive, ele mora no nosso coração, e agora ele vai virar uma estrelinha, e aí quando a gente olhar pro céu à noite, a gente vai poder conversar com o vovô, e aí a criança tava quase começando a chorar. Aí, conforme essa pessoa, né, essa tia, essa prima, foi orientando, foi falando desse vovô, aí ele foi olhando assim, ele, uau, tá bom, entendi. Aí ele foi pro papai e falou, papai, por que você tá chorando? Você tá triste? Ou seja, já tinha sido ensinado para essa criança que quando alguém chora, alguém está triste. Aí o papai falou, eu tô triste, né, porque o vovô morreu, então eu tô aqui, eu tô chorando. Ele falou, mas você não precisa chorar. Porque o vovô virou uma estrelinha, o vovô foi morar com Jesus. Percebe que legal? Só que óbvio que essa sabedoria não existiu a maioria das vezes na nossa vida, na nossa trajetória. E mesmo assim, teve um momento que essa criança falou assim, nossa, agora eu estou me sentindo triste. E ele ficou um pouquinho triste, aí depois ele conversou de novo e tudo mais. Então, gente, essas experiências lá na nossa infância, elas foram moldando como que nós íamos nos sentir diante das coisas da vida. E mesmo que os nossos pais tenham sido muito sábios, seus cuidadores tenham sido muito sábios, vamos supor que isso tenha acontecido, que é difícil, porque hoje em dia que a gente tem muito mais informações para poder nortear, apesar de que é difícil ou não, né? Porque eu acho que a sabedoria ancestral, o pessoal mais velho não tinha tanta pira, muitas informações que a gente tem acabam até confundindo a nossa cabeça, né? Por isso que eu falo, pegue uma linha de raciocínio, pegue uma filosofia que você se identifica mais, estude mais ela, pratique ela, né? Para você realmente criar uma consistência no seu comportamento, para que você possa também não ficar se sentindo ainda mais culpado com um monte de informação, achando que você tem que fazer uma coisa ou outra. Mas enfim, a gente está falando aqui da ferida, então, da culpa. Quando a criança aprende a falar e ela vai juntando, então, comportamentos, palavras e emoções, ela vai criando significados, ela vai criando conexões entre as coisas. Então, ela ouve a vovó dela falar, olha, sua mãe só casou com seu pai porque ela engravidou de você. Olha, seu pai teve que parar a faculdade porque ele teve que trabalhar para poder manter a casa. Olha, seu pai só casou com a sua mãe, ele era apaixonado por fulana e ele só casou com a sua mãe porque a sua mãe engravidou. Ah, sua mãe parou de trabalhar porque ela engravidou. Ah, sua mãe ficou doente porque ela engravidou. Ah, seu irmão começou a ter problemas psicológicos na infância porque tua mãe engravidou de você. Então, a gente já tinha lá as percepções da concepção e gestação até o nascimento, dos estresses da barriga da mamãe que geraram uma percepção de rejeição. Aí, toda vez que a mãe se separava da gente, os cuidadores se separavam da gente, mas principalmente a mãe se separava da gente, mesmo que fosse para fazer xixi, a gente foi entendendo, meu Deus, minha mãe tá me abandonando, estão me abandonando, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai cuidar de mim? E como eu costumo brincar, ainda tem aquela música do Satanás lá que fala, né? Mamãe foi na roça, papai foi trabalhar. E aí, falei, quem que tá cantando pra mim? Meu Deus, que medo. Então já tem lá esse medo, esse abandono que todo mundo sentiu. Aí você começa a ouvir que você estragou a vida da tua mãe, que tua mãe não foi fazer mestrado, igual minha mãe falava, eu não fui fazer mestrado porque eu engravidei de você, né? Aí você começa a associar as coisas. Aí o pai fala, eu não separo da tua mãe porque você ainda não tem 18 anos, porque você ainda não cuida da tua vida, porque você não sei o que lá. Então você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Coitado do boi, né, Cris? Bom dia, Glauber. Então, essa criança que está dentro de nós começou a pegar um fardo gigante, falar, pera lá, gente, eu acabei com a vida dos meus pais, meu nascimento trouxe problemas profundos para minha família. Então, essa criança vai ter vários tipos de sentimento que vão gerar comportamentos, que vão gerar emoções, que vão gerar formas de se comportar, que vão gerar traços de personalidade, que vão fazer com que essa criança muito mais reaja à vida. Reação, ó, pá, giraia. Então, tem muitas pessoas que estão, literalmente, eu já fiz muito isso, hoje eu faço menos, mas faço também, da gente estar só na reatividade. Então escreve aí, uma postura de criança é quando você bate e reage, ação e reação, luta e fuga. Você está num mecanismo chamado mecanismo reptiliano de sobrevivência. Por quê? O que é reptiliano de sobrevivência? É um mecanismo ancestral de luta e fuga mesmo. Por exemplo, vinha o leão,
esse homem ou matava o leão ou fugia do leão para sobreviver. Não tinha outra opção. Tinha como eu sentar e discutir, ô leão, vamos lá, vamos conversar, meu amigo. Era uma vez, poxa vida, pô, vamos ser amigável aqui. Não, não existe isso. Nós temos um mecanismo biológico extraordinário, e esses dias eu fiz uma live sobre ansiedade, e vale ressaltar, a ansiedade, na verdade, nada mais é do que essa preparação para lutar e fugir que o nosso organismo faz o tempo inteiro quando ele está diante de algum perigo. Só que o que acontece em 2024? Nós estamos em 2024, você não tem que matar leão de verdade. Só que nós criamos uma fisiologia de perigo, de achar que tem um perigo a qualquer momento, essa fisiologia do estresse, nós criamos ela para 400 eventos no dia, muitas vezes. Por que você fica tão ansiosa, tão ansioso? Porque, na verdade, toda vez que acontece alguma coisa que você identifica como perigo, você dispara na tua corrente sanguínea, adrenalina, cortisol, seu sangue vai para as correntes sanguíneas para garantir que você vai conseguir fugir, lutar e se defender e viver, sobreviver. Entendeu? Então, tudo isso está armazenado, tudo isso existe dentro de nós. Tudo isso é programado dentro de nós. E quando você não se desenvolveu ainda, você ainda não entendeu alguns princípios básicos, quando você ainda está com raiva dos seus pais, com raiva das pessoas, você ainda não aprendeu a ter uma postura de respeito, de gratidão pela sua história, né? E mesmo que você já tenha aprendido, que é o que eu tô falando, eu sou macaca velha já de constelação, macaca velha de desenvolvimento pessoal, faço imersões, sou tratada, tenho terapia em dia, como diz o outro e tudo mais. Porém, mesmo assim, de vez em quando eu entro nessa reatividade. E às vezes uma vez por dia, ou duas. Entende? Fala assim comigo, qual a diferença entre uma pessoa que faz terapia, que se trata, que se desenvolve, de uma pessoa que não faz? Não é não ter estresse, não é não ter reatividade, não é não ter atitude de criança, e simplesmente é ter mais estratégia, é ter mais direcionamento, que é essa aqui que eu vou passar até para vocês. Vem da estratégia, desse ciclo aqui do adulto. Você tem mais estratégia, você tem um posicionamento, você sabe antecipadamente como reagir, como tratar, como agir, na verdade, não é reagir, como tratar algumas situações. Você consegue ter um caminho cognitivo mais rápido, ou se você cai no buraco escuro ali, né, da criança machucada, da birra, da vítima, você volta mais rápido. Faz sentido isso pra vocês, gente? Quem tá comigo? Diga eu. Eu sei que essa live vai ficar gravada, mas eu sei que tá aqui comigo. Ó, até acabei vendo uma coisa que eu tinha anotado. Dá um oizinho ali, né? Olha aqui uma coisa que eu tinha anotado, né? Mas depois eu falo sobre a mulher. Que a mulher tem um poder, a mulher tem um grande poder de fazer as coisas ficarem bem ou mal. A mulher tem um poder de ser um anjo ou um satanás na vida das pessoas, inclusive do marido, mas depois a gente fala sobre isso. Então, ótimo. Oi, Lê, tudo bem? Elis, tá falando da eu, Cris, legal. Então, seguimos, né? Então, só recapitulando, rejeição, abandono, culpa. Todos nós temos essas três feridas. O que essas três feridas causam na gente? Atitudes, comportamentos que vão nortear os nossos relacionamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que se sentiu muito rejeitada, qual é a tendência dela, por exemplo, num relacionamento de casal, como é que fala? Num relacionamento com chefes, com empresas onde ela vai trabalhar, ou mesmo com colaboradores, se ela tiver um negócio. A pessoa que se sentiu rejeitada, e ela ainda não trabalhou isso, ela tem tanto medo de ser rejeitada novamente, que ela vai muitas vezes evitar ter um relacionamento para não correr o risco. Ela vai ficar pouco tempo em relacionamentos ou empregos, trabalhos, projetos, porque ela acha que a qualquer momento vai acontecer. Ela vai ser rejeitada, ela não vai ser aprovada. Então, muitas vezes ela fica nos bastidores. Para você ter uma ideia, muitas pessoas que trabalham com startups, não sei se vocês já viram, hoje em dia tá um pouco mais diferente, até porque esse trabalho com as startups está mais maduro, tem várias empresas que estão no mercado e tudo mais, mas se você for lá no lugar onde a galera das startups trabalha, você vai ver que eles fazem um monte de projeto e não colocam nada em prática. Alguns conseguem estrategicamente vender os seus projetos para empresas e recebem dinheiro por isso. Mas a maioria vai de projeto e não coloca nenhum adiante. Inclusive, acaba muitas vezes ficando, inclusive, sem dinheiro. E dependendo de pai e mãe, de familiares, de migalhas, de dinheiro,
Por quê? Porque não consegue se posicionar, tem medo de chegar no final das coisas e não dar certo. Da mesma forma, a ferida do abandono, né? A ferida do abandono, ela muitas vezes a pessoa ou ela vai ficar grudada demais. Não sei quem já passou por uma experiência aqui de estar com alguém que a pessoa ela faz tudo pra você. Sei lá, ela faz comida, se precisar, vamos supor que seja um relacionamento de casal. Essa pessoa faz comida e te liga e pergunta se você tá bem e faz tudo pra você e vive a vida em função de você. Se bobear, não tem mais amigos, não tem mais. Ela para tudo pra poder viver em função de você. Ou você foi essa pessoa de parar tudo pra viver em função do outro. O que acontece? A maioria das vezes, essa pessoa ela teve uma ferida muito grande, essa separação lá da mamãe, essa sensação de que ela foi abandonada, de que ela não foi amada, de que ela não foi cuidada, tão forte, que para garantir que ela vai ter o amor das pessoas, ela acaba dando demais, ela pesa demais, ela gruda demais, e aí ela fica ali, né? E aí muitas vezes a pessoa se afasta, o outro se afasta porque não dá conta de ficar. E é muito louco, porque quando a gente tá nessa atitude de criança, tudo que a gente faz de uma forma inconsciente é para provar que a gente tá certo. Vamos lá, vamos falar da postura mesmo da criança, quando você tá com todos esses machucados, não está com a terapia em dia, ainda não entendeu algumas coisas sobre família, sobre pai e mãe biológicos, sagrados, sobre a vida em si, você tem algumas atitudes. Hoje eu vou falar menos da solução e mais do posicionamento, de como que você identifica que você está numa postura de criança. Óbvio que a gente sempre vai fazendo paralelo, que você está numa postura de criança, o oposto disso é a postura de adulto. Então já é um tipo de solução, já é um tipo de tratamento também, o que eu vou falar agora, tá? Mas a semana que vem a gente trabalha mais fortemente com a parte das soluções sistêmicas também, tá? Só para você saber, eu fiz esse mapa aqui, não sei se dá para você entender. Todos nós temos uma casa. Essa casa é onde nós nascemos, e não é uma casa física, ela é uma casa espiritual, ela é uma casa no sentido, não religiosa, tá? É uma casa espiritual, no sentido de que você tem pai e mãe. E se nós estivéssemos na luz da nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe, nós sempre estaríamos nos sentindo em casa. Portanto, nós não precisaríamos buscar fora o que já tem dentro. Tome nota disso. Paula, por que eu vivo querendo que as pessoas me notem? Por que eu vivo querendo que as pessoas me parabenizem? Por que eu vivo querendo fazer as coisas para todo mundo me notar, para todo mundo me elogiar, para todo mundo me reconhecer? Por que eu busco tanto reconhecimento ao invés de dinheiro? Por que parece que eu fico feliz quando as pessoas batem palma para mim, mas o dinheiro que é bom não entra na minha vida? Porque você saiu de casa. Você saiu da casa espiritual dos seus pais quando você aprendeu a julgar os seus pais, quando você aprendeu a achar que tem alguma coisa errada com eles. E por que a gente julga os nossos pais e acha que tem alguma coisa errada com eles? Porque nós aprendemos desde pequenininhos, a gente aprendeu muito o que é certo, o que é errado. A gente aprendeu, e eles mesmos nos ensinaram, inclusive. A gente aprendeu a ver a aparência das coisas e não o além do aparente das coisas. Portanto, ao invés da gente se focar na luz de pai e mãe, que eles nos deram a vida, de que eles têm um destino, de que eles têm a história deles, de que para eles a história deles é a certa para eles, a gente não sabe olhar para isso. A gente olha só para a capa, a gente olha para o comportamento, a gente olha para aquilo que está acontecendo fora e não profundamente, lá nas raízes das questões. E esse é o pensamento sistêmico que a gente precisa começar a entender, que todos nós temos uma origem, que todos nós temos muitas histórias que nos antecederam, que os nossos pais são crianças como nós, eles também tiveram essa infância machucada, que eu estava explicando para vocês na parte 1, quem não viu a parte 1 depois veja que ficou gravada. Nossos pais também têm tudo isso, né? Os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, todo mundo tem essas feridas também, tiveram essas feridas, e na humanidade deles, eles fizeram o melhor que eles podiam, como você está fazendo o melhor que você pode. Se os nossos pais, eles nos deram a vida, isso deveria nos bastar.
Mas como a gente aprendeu a julgar a humanidade das pessoas, a gente aprendeu a julgar o que é um bom pai, o que é uma boa mãe, o que é um bom casal. Se meu pai e minha mãe se separaram, eles não foram bons pais, não foram um bom casal. Se meus pais brigavam na minha frente, eles não foram bons pais, eles não foram um bom casal. Então a gente aprendeu um checklist pesadíssimo de julgamentos que fizeram a gente perder a essência espiritual dos nossos pais no nosso coração. Gente, que frase bonita! Então, perceba isso comigo, vou falar de novo porque ela tá bem fresquinha aqui na cabeça. A gente aprendeu a fazer um checklist. Check, 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 check. De julgamentos em relação à humanidade dos nossos pais, que fizeram com que a gente perdesse a luz, a casa espiritual, essa sensação de preenchimento, de reconhecimento, de aconchego, de acolhimento, de proteção da casa espiritual dos nossos pais, que são o homem e a mulher que me deram a vida. Aí quando eu saio dessa casa espiritual, o que eu faço? Eu vou fazer uma linha. Eu vou para a escola, eu vou para os meus relacionamentos, eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, para uma ideologia, eu vou para a rua. A maioria de nós vive na rua. A rua não é você ser mendigo, é você morar oficialmente na rua. A rua é quando você precisa de álcool, drogas, precisa de relacionamentos compulsivos, abusos, quando você precisa, quando você se automutila, quando você come, gasta. Então você vai criando doença no seu corpo. Isso é um sintoma de que você está totalmente afastado, está na outra polaridade espiritual, que não é religiosa, mais uma vez eu digo, em relação à casa, pai e mãe sagrados que tem dentro de você. Só que você esquece disso. Aí você vai para a escola, os seus pais também te mandam para a escola, na esperança de que você encontre o que você já tinha dentro de você, mas que você perdeu quando julgou os seus pais. E aí, quando você vai para a escola, você não vai encontrar isso lá. Porque lá você também vai ver humanos, vai ver uma professora sem noção, porque ela também tem uma ferida, ela também é uma criança machucada, entendeu? Você vai ver uma situação, você não vai receber essa informação, você não vai receber esse aconchego. E muitas pessoas acabam usando a escola como rua. O que é usar a escola como rua? Você estuda, acha que nunca tá bom, acha que nada é bom o suficiente, porque você tem a ferida da rejeição, do abandono, da culpa. Então você trabalha 24 horas por dia no autoconhecimento, nos estudos, aí é aquela pessoa que faz formação, aí ela faz mestrado, aí ela faz doutorado, aí ela não consegue parar de estudar e ela não consegue colocar as coisas em prática. E não necessariamente ela faz mestrado, doutorado, tá, gente? Às vezes é uma pessoa que é viciada em curso. Eu sou viciada em curso, por exemplo. Se eu não tiver consciente, eu paro tudo para fazer tudo. Eu paro de entregar, eu paro de fazer tudo e vou diretamente para curso. Eu adoro estudar. Só que se eu estiver inconsciente, eu estou na ferida. E se eu estou na ferida, eu vou estudar porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Entende? Eu fico falando para vocês exemplos meus também, e fico falando esse vai e volta, porque todo mundo vai e volta. A gente não vai morar 100% na luz. Tem até um ditado que fala, se achar que está iluminado, perdeu a iluminação. Bert Hellinger traz uma frase que eu acho grandiosíssima. Ele diz, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então nós estamos inacabados. Nós estamos no movimento, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo o tempo todo. E isso a gente tem que se lembrar pra gente ser gentil com a gente também. Entende? Mas a gente faz rua com a escola. Quando a gente estuda e acha que não é bom o suficiente. A gente faz rua com os nossos relacionamentos. Quando você pula de relacionamento em relacionamento. Quando você espera que você só vá ser feliz no seu relacionamento. Ah, eu só vou ser feliz quando eu for casada. Eu só vou ser feliz. Eu só sou feliz quando eu tô num relacionamento de casal. Ah, eu só sou feliz. Criança machucada. Ah, eu só sou feliz se o meu namorado, o meu marido, tiver 24 horas comigo, senão eu não sou feliz. Entendeu? Ou, eu só sou feliz quando eu tô sozinha. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela falou assim,
Ai, Paula, ai, eu prefiro ficar sozinha, eu não gosto, ai, sinceramente, eu tô aqui num relacionamento, mas eu nem sei por que que eu tô nesse relacionamento. No fim das contas, a gente teve aí, sei lá, compramos um apartamento juntos, e aí agora não é tão simples assim eu pegar minhas coisas e ir embora. Aí nós fomos tratar isso. O que aconteceu com você para você ter essa hostilidade em relação ao relacionamento? Verdade que você não quer ter um relacionamento ou tem uma dor dentro de você que tem a ver com a tua relação com teu pai, que tem a ver com a tua relação com a tua mãe, que tem a ver com a triangulação que quase todo mundo faz, e depois a gente pode falar mais sobre triangulação, pode ser um tema de live aí, né? A triangulação que a gente faz muito facilmente com o nosso pai e com a nossa mãe, né? Quando a gente foi tratar, existia uma raiva muito grande da mãe, uma raiva do feminino, porque para ela tinha criado na cabeça dela que mulheres são frágeis, mulheres são fracas, mulheres são vítimas, ela não queria ser vítima, igual as mulheres da família dela, ela não conseguia ver que existia uma força nas mulheres da família dela, ela não conseguia ver que existia um sagrado nas mulheres da família dela, então ela vivia tentando não ser como a mãe, como as mulheres da família. Por outro lado, ela era apaixonada pelo pai e achava que o pai, apaixonada no sentido, né, encantada pelo pai, meu pai é tudo pra mim, meu pai, eu sou parecida com meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Então, essa criança dela, que achou que a mãe não amava ela, que achou que a mãe não tinha cuidado dela o suficiente, lembra das feridas lá de trás, que achou que ela tinha sido abandonada e tudo mais, ela vivia esse relacionamento com o pai, num sentido de defender o pai da mãe. É como se ela achasse que a mãe não era boa o suficiente para o pai. E que ela era. Então, quando a gente está nessa postura desse tamanho julgamento, e nós estamos num relacionamento, ou querendo um relacionamento, ou olhando para a área de relacionamento de casal, o que acontece? Não tem espaço para uma pessoa ali. Não tem espaço para ter um companheiro, para ter um relacionamento de casal, porque ela está totalmente vinculada às histórias de pai e mãe e vou fazer, sempre que eu faço entre aspas, gente, é para vocês não interpretarem isso como algo literal, tá? Então, casada com o pai. Ela já está casada com o pai, esse espaço já está preenchido, porque a mãe, de alguma forma, também levou ela a estar ali naquele lugar, porque a mãe estava indisponível também. Então, existe sim uma dor, existe sim uma situação dessa mãe ter ficado emaranhada também com alguma questão do destino. A mãe também está cuidando de uma dor, às vezes uma dor de um aborto que ela não processou, que ela não fez o luto. Então essa mãe é como se ela fizesse assim, ai, cuida aí do teu pai, vai, porque não tem condição. Só que qual é essa dinâmica? Depois a gente pode esmiuçar mais como eu tô falando, né? A dinâmica dessa triangulação é que essa mãe vira uma competidora dessa filha, essa filha vira uma competidora dessa mãe. Mas no fundo, essa filha tá morrendo de saudade da mãe. A questão dela não é com o pai, a questão é com a mãe. Ela tá morrendo de saudade, ela queria o colo dessa mãe, ela queria ser vista, reconhecida, sentida, percebida por essa mãe. E ela não consegue. Então ela nega essa mãe, ela não quer essa mãe. Não quer esse feminino, não quero ser como ela. E no fim, o que ela acaba produzindo como resultado na vida dela? Praticamente a mesma coisa que ela julgava na mãe. Porque ela não dá conta de estar num relacionamento. Entende? Aí, obviamente, que ela vai atrair uma pessoa que vai brincar com ela, essa brincadeira do Satanás, né? Ela vai encontrar uma pessoa que também é filhinha da mamãe. Que daí também tá emaranhado com a mãe, que também tá lá com questões com o pai, que tá defendendo a mãe do pai, que tá casado com a mãe. Então, ambos indisponíveis chegam para a relação. E essa relação é uma relação de criança. Aí, como que eu sei que é uma relação de criança? Porque daí o objetivo, a intenção de sair dessa relação, quando a pessoa fala assim, eu quero me separar, mas qual a intenção que você quer se separar? É birra. Eu quero me separar porque eu não preciso passar por isso. Ó, criança faz assim, a síndrome do eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, eu dou conta da minha vida, qualquer coisa meu pai e minha mãe me ajudam, qualquer coisa meu pai e minha mãe pagam. Pode ser até que não tem nem dinheiro teu pai e tua mãe, entendeu? Não é sobre o pagar financeiro, mas é sobre essa sensação de eu não banco a minha vida, eu não vou aprender o que eu tenho para aprender, eu não vou baixar a minha guarda. E muitas vezes o seu dinheiro vai embora, você tem um teto financeiro, as coisas não acontecem na tua vida porque você está nessa postura. Muitas vezes
Você não vai encontrar um relacionamento saudável, você vai ficar pulando de galho em galho nos teus relacionamentos, porque você está nessa postura. Muitas vezes você vai ter problema com colaboradores, às vezes você tá com a tua empresa é extraordinária, você tá crescendo, mas daí você tem uma rotatividade muito grande, parece que entra, o povo sai, entra, sai, entra, sai. Porque você vai reverberar essa mesma atitude interna que você tem em relação ao teu pai e tua mãe, você vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Isso precisa ficar muito claro aqui. E isso no trabalho também. Nos relacionamentos de trabalho, nas tuas relações hierárquicas. Porque se você vê tua mãe como fraca, teu pai como um banana, ou vice-versa, tua mãe forte, ou teu pai forte, tua mãe guerreira, você vai reproduzir isso na sua vida como um todo. Só que, se você está focado na humanidade dos seus pais, você vai ter problema com hierarquia, você não vai saber respeitar a hierarquia. De repente, se você ficou, meu pai foi um banana, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Qual que é a tendência de você olhar para os homens? Homens são bananas, você vai generalizar, porque na nossa mente lógica, ela sempre vai pegar o caminho mais conhecido e vai reproduzir aquilo. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Faz sentido, gente? Quem tá comigo aqui? Eu tô super filosófica hoje, não sei nem... Né? Essa live tá hiper profunda e filosófica, né? Mas é que é o campo aqui, então eu tô seguindo a energia, tá? Mas fala pra mim se tá fazendo sentido aí pra vocês, tá? Então, essa questão eu tava falando do homem, né? Então, você acha que meu pai é um banana, que meu pai foi um pau mandado da minha mãe. Eu recebo muitas clientes que falam isso. Meu pai foi um pau mandado da minha mãe, meu pai era um bananão, ele deixava todo mundo fazer o que quisesse com ele, meu pai não fazia dinheiro, meu pai isso, meu pai aquilo. Vamos supor que essa fosse uma história. Como que você vai olhar os homens? Você vai respeitar os homens? Qual é a chance de você encontrar homens fortes na sua vida? Muito baixa. Então, é necessário a gente ressignificar essa imagem. E entender, em primeiro lugar, que não existe só um tipo de homem, por exemplo, para começar, né? Inclusive, gente, eu não sei quem aqui não fez as vivências do ano passado. Cara, eu fiz uma vivência de pai que foi animal, tá? Foi um quarteto de vivências, na verdade. Você pode até pegar na bio ali, quem quiser, você consegue adquirir, tá? Foi mãe, pai, relacionamentos e relacionamento principalmente de casal, né? E dinheiro. Foi muito top, fica a dica. Mas enfim, então, a forma como você vai se relacionar com os homens está diretamente relacionada à forma como você viu, sentiu, se relacionou com teu pai, com os homens da família. A forma como você vai se relacionar com as mulheres está diretamente relacionada à forma como você viu, sentiu, percebeu as mulheres da sua família. As mulheres da minha família são guerreiras, são batalhadoras, são grandiosas, elas vão, elas fazem, elas sustentaram. Minha avó sustentou 12 filhos porque meu avô morreu e ela teve que bancar tudo, entendeu? Minha mãe apanhava, sei lá quem. A de pai foi fodástica, né, Cris? A minha mãe apanhava, minha avó apanhava. Eu nunca vou apanhar. Então, dependendo de como foi o teu movimento em relação a isso, vai ser a forma como você vai reproduzir. Então, eu sou de uma família de mulheres guerreiras, de mulheres que foram lá. Tem algumas tias minhas que foram mães solteiras, teve tia que não teve filho, mas que foi lá e prosperou e fez um monte de coisa, etc. Eu era um trator. Como que eu me relacionava com os relacionamentos de casal? Não, cara, não quero nem saber. Eu morava no trabalho, a minha rua era o trabalho. Lembra que eu tava falando aqui, ó? O que é a rua? A rua é essa sensação de que eu preciso fazer algo para fugir de casa. Do meu pai e da minha mãe, internos, desse pai e mãe sagrado. Meu pai e minha mãe não foram bons o suficiente, então agora eu tenho que trabalhar para ser vista. E aí é a tal do workaholic. Quem aqui já foi workaholic? Então você mora no trabalho, você faz tudo no trabalho, porque você quer ser reconhecida, então você quer ser vista. E muitas vezes, olha isso que é importante, tá? A gente está buscando tanto esse reconhecimento, a principal postura de criança que nós estamos analisando hoje aqui é essa postura de buscar reconhecimento, de buscar ser vista, de buscar ser elogiada, aplaudida. E quando você quer reconhecimento, o que você faz? Você escolhe, você troca. Escreve isso, por favor. Você troca, literalmente você troca reconhecimento
Dinheiro por reconhecimento. Você abre mão, não precisa de dinheiro não. Pode me dar palmas, falar que eu mudei a tua vida, que eu sou a razão da sua cura, que você não sabe o que aconteceria se você não tivesse me conhecido, se eu não tivesse te ajudado. E isso entra como dinheiro sistêmico. Se a gente pegar a tua linha do dinheiro, você tá rica, mas não tem R$1 na tua conta. Ou até tem dinheiro na tua conta, mas aí alguma área da tua vida é penalizada. Entende? Então, muitas vezes esse reflexo de ficar workaholic, trabalhar, tem a ver com as feridas e tem a ver com os modelos. Tem a ver com as referências. Então, eu vi as mulheres da minha família trabalhando muito. Ou eu vi as mulheres da minha família dependerem do homem e eu prometi com todas as minhas forças que eu não vou depender de um homem. Então, eu vou lá e eu me mato para trabalhar e fazer dinheiro para não depender de um homem. Então, se o homem chegar perto de mim, eu espilo ele, não existe essa palavra, né? Eu vou expelir ele, literalmente. Pode chegar, pode ficar um pouquinho e tchau. Aí, se eu misturo lá com as informações lá de trás, aí o que acontece? Se eu tenho a ferida lá, ferida do abandono, ferida da rejeição, tenho a culpa, tá tudo junto, misturado ali, aí eu sou aquela pessoa, por exemplo, que eu posso entrar no relacionamento e ficar 3 meses. Entrar no trabalho e ficar 3 meses. Peraí. Eu fui a pessoa dos 3 meses. Tem pessoas que vão ficar 6, 1 ano, etc. Mas é o tempo que você mantém a máscara. Olha que interessante que é isso, tá? Então, qual que foi... Na época lá eu tinha, acho que... Eu tinha recém saído da faculdade, né? Até na época eu fiz terapia e a minha psicóloga, ela falou assim, olha, você percebeu que tudo tem um ciclo de 3 meses na tua vida? Você foi pra São Paulo, ficou 3 meses. Você teve um relacionamento, ficou 3 meses. Você teve um trabalho, não sei das quantas, você ficou 3 meses. Tudo na tua vida tá tendo um ciclo de 3 meses. Aí depois, anos depois, eu fui entender por que isso acontecia. Porque graças ao medo que eu tinha de descobrirem que eu não era tudo aquilo, que eu não era tão maravilhosa quanto as pessoas me viam, porque daí o namoradinho falava, nossa, você é a mulher da minha vida, você é perfeita, você é isso, você é aquilo, você é a pessoa mais incrível do planeta. Eu vou lá e termino, por quê? Porque vai que ele descobre que eu tenho chulé, vai que ele descobre que às vezes eu tenho bafo na hora que acorda, vai que ele descobre que eu solto pum. Então, a vida era desenhada para que as pessoas só vissem o meu lado bom, entende? Filhinha do papai, casada com o pai, isso é caso real. Filhinha do papai, casada com o papai, né? Morrendo de saudade da mãe, desejando ardentemente que minha mãe me via. Aí foi criando várias coisas. Eu tive dermatite, ó, tenho marcas da dermatite até hoje aqui. Dermatite é ferida de separação. Quando eu fui fazer faculdade, que eu fui morar em Londrina sozinha, eu chorava todos os dias. Eu vinha todo final de semana para Prudente. E graças a Deus escolhi uma faculdade pertinho aqui. Por quê? Porque pra mim era insuportável ficar longe da minha mãe. E minha mãe, ela também com as feridas dela, minha mãe foi falar eu te amo pela primeira vez, eu tinha 22 anos. Ontem eu tava com uma cliente, não sei se ela tá aqui ainda, ela falou que foi abraçar a mãe dela, depois a gente fez uma sessão esses dias, né? E na sessão eu falei pra ela, ó, abraça tua mãe, olha pra tua mãe, abraça tua mãe, você tem pai e mãe vivos? Abraça tua mãe e fala, nossa mãe, eu preciso de um abraço, de um carinho, de um cheiro teu. Aí ela mandou pra mim assim, fui abraçar minha mãe falou, ai, de escola, tá calor. Eu falei, minha mãe também, minha mãe é assim, benção mãe, ai que saco de novo. Mas não é que minha mãe não me ama, é que ela não sabe expressar, ela não sabe carinho, passar a mãozinha no rostinho. Hoje em dia, com toda a consciência que tem, até a gente brinca, porque eu falei pra ela, minha mãe é tão sensível, tão fofa, né, que eu vou pedir bênção pra ela, ai, de novo, que saco. E hoje em dia a gente brinca com isso, mãe, bênção, ela, ai, de novo, que saco, a gente dá risada, né. Aí eu chego lá, começo a beijar ela, tem um cheiro dela, assim, que fala, ai, gente, cheiro delicioso. Só de falar que eu consigo sentir o cheiro da minha mãe, de tão delicioso que é. E hoje em dia eu consigo fazer isso, olha, até me emociona. Ui, emocionei. Hoje em dia eu consigo fazer isso, sabe? Eu chego lá e, ai, que delícia, mãe. E aí a gente dá risada, porque a gente criou uma nova dinâmica que só foi possível porque eu me desenvolvi, porque eu entendi que tinham feridas, que eu entendi que minha mãe também tinha a criança machucada dela, que a minha mãe tinha uma história, a história da minha mãe era bem difícil, minha mãe foi a última filha de 10, 12 filhos que minha avó teve.
Minha avó teve ela com 38 anos de idade, minha mãe foi expulsa de casa com 14, teve que se virar na vida. Então, gente, Bert Hellinger fala isso, né? E acho que tem mais algum autor que fala, tem uma frase bem conhecida, não lembro se é exatamente do Bert Hellinger ou não, que diz: quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Olha que forte que é isso. Então, a gente precisa fazer mais disso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo é se relacionar com a sua história. Entende? E às vezes você precisa fazer uma sessão igual a ler, né? Marque comigo a sua sessão. A agenda tá aberta, inclusive, tá? Para sessão individual. E eu tô criando um programa agora que vai ser para poucas pessoas, até porque tem uma questão de logística de agenda, né? Que não dá para atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque são programas individuais, que vai ser um programa de mentoria express, que cabe no bolso de todo mundo, tá? E ao mesmo tempo nós vamos fazer 5 sessões com acompanhamento. Então é uma mentoria para você virar a chave aí na área que você precisar, virar a chave totalmente, só que é online, tá? Essa vai ser 100% online. Mas enfim, depois a gente fala mais sobre isso, tá? Mas você entende o que eu tô falando aqui? Você precisa conhecer a sua história e você precisa conhecer o que tá por trás das coisas que você faz ou não faz. Aqui eu nem falei da igreja ainda, da ideologia. Eu vou falar brevemente, porque já são 9h08, daqui a pouco finaliza aqui o nosso tempo, tá? Mas olha só, então eu saí de casa, vou pra escola, relacionamentos, trabalho. E o que significa tudo isso? Significa eu indo buscar fora o que eu tenho dentro. Esse caminho é normal, eu ir para a escola, eu estudar, eu me desenvolver, eu trabalhar, eu ter relacionamentos, eu ter uma filosofia que eu gosto, uma ideologia, uma religião, né? Eu ir para a rua, não para a rua pejorativamente, é ir para o lazer, é ir para a brincadeira, para o usufruir. Isso aqui é uma linha super saudável se eu estiver na luz, se eu me tratar. Agora, quando eu não estou na luz, eu vou buscar na escola o que eu acho que eu não tive da minha mãe e do meu pai. Então, eu vou buscar reconhecimento na escola, vou me tornar uma estudiosa compulsiva e não vou colocar nada em prática. Se eu não encontrei na escola, de repente eu vou pro trabalho. Aí eu me torno uma workaholic, eu me torno uma vítima de relacionamentos abusivos no trabalho, um burro de carga no trabalho, que na verdade não tenho realização nenhuma, mas eu sou vista como importante no meu trabalho. Então, ufa, estou me sendo vista como importante no meu trabalho, mas eu não produzo de verdade, eu não me realizo, eu não faço dinheiro massa de verdade. A causa, a razão, a intenção pela qual eu estou ali tá machucada. Entende? Da mesma forma eu vou para os relacionamentos. Se eu acho que falta alguma coisa, se eu tô com essas projeções, expectativas em relação aos meus pais, julgando que meu pai e minha mãe, isso, aquilo, os homens da família, as mulheres da família, etc., provavelmente eu vou encontrar homens semelhantes a esses que eu critico. Meu pai era agressivo, eu vou arrumar um homem agressivo. Então eu preciso limpar isso, eu preciso tratar isso. Essas lives aqui, elas já ajudam a ter uma grande consciência, tá? Mas eu recomendo que você aprofunde, inclusive fazendo terapia. Se vai ser comigo, vou adorar te atender. Se não vai ser comigo, faça com outra pessoa. Mas faça terapia, se trate, se dê de presente, se tratar, e principalmente para a humanidade, pelo amor de Deus. Quem que falou esses dias pra mim que ia dar de presente uma sessão de terapia para alguém, porque ela não admitia... eu tô tentando lembrar há horas. A pessoa falou assim, foi uma cliente minha, ela falou assim, eu já vou dar de presente uma sessão de terapia para não sei quem, porque eu não quero trabalhar e não quero me relacionar com quem não tá com a terapia em dia. É isso aí, né? Então, aí se você tá extremamente machucada na vida, não tratou as suas feridas, existe uma altíssima probabilidade, e eu também fiz isso, porque eu passei por todos esses, tá? Não acho que não. E é muito fácil eu voltar para eles se eu não estiver presente na luz e me desenvolvendo. Por isso, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapia é para sempre, tá? O que é a ideologia ou a igreja? A religião. E a ideologia, gente, por exemplo, às vezes você vai ser de um time de futebol. Por exemplo, eu tenho meus vizinhos aqui que são palmeirenses. Eles morrem pelo Palmeiras, entendeu? Não importa o que aconteça, quando tem um jogo do Palmeiras, eles podem estar com a mãe doente em casa, eles vão assistir o jogo do Palmeiras, eles vão viver o jogo do Palmeiras, e eles vão brigar na rua se precisar, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que é política. Eu brigo pelo fulano de tal da esquerda, eu brigo pelo fulano de tal da direita. Então, o que é ideologia? Eu me sinto vazia de pai e mãe,
O espiritual de pai e mãe não está ativo em mim porque eu julguei, porque eu achei que eu fui abandonada, que eu fui rejeitada, que eu sou culpada pelas dores do mundo, etc, etc. Eu não me reconectei com a luz sagrada dos meus pais, portanto eu busco uma causa para eu pertencer, para eu ser vista. Então eu vou morar na igreja. Eu, Paula, por exemplo, quase morei na igreja, literalmente. Teve alguns anos da minha vida em que eu fiquei absolutamente focada na igreja. Eu trabalhava, eu fazia minhas coisas e tudo mais, mas o meu foco principal era a igreja. E por que era a ideologia? E era assim, era tão cego o negócio que eu achava que as pessoas que não eram da mesma igreja, não é nem da mesma religião, tá? As pessoas que não eram da mesma igreja que eu eram do diabo. Iam pro inferno, não tinham salvação. Tem um amigo meu, que eu não sei se ele tá aqui, um grande, grande, grande amigo meu, que inclusive conhece muito mais da Bíblia do que eu. Eu lembro que a gente ia almoçar e tudo lá em Floripa e ele falava coisas da Bíblia. Eu falava, nossa, gente, ele conhece mais da Bíblia do que eu. E olha que eu sempre fui uma pessoa dedicada, porque eu tava na igreja, mas estudava a Bíblia, estudava tudo que eu tinha que estudar, entendeu? E ele conhecia mais da Bíblia que eu. Enfim, a gente trocava várias ideias, era maravilhosa as nossas conversas e tudo mais. Até que um dia, mais lá na frente, depois que eu me libertei da religiosidade ideológica, que era por uma falta que eu tinha no meu coração e eu não sabia, né? Aí eu contando, né, que eu achava que todo mundo que não era da igreja era do diabo, e ele, você achava que eu era do diabo também? Eu falei, claro, eu queria te converter a qualquer preço. Ele, você tá brincando, você ia almoçar na minha casa, sua cachorrona? Você ia almoçar na minha casa me julgando que eu tinha que ir pra igreja com você e que eu era do diabo? Sim, claro. Nossa, vai ser uma ótima atriz, né? Porque eu nem imaginava. Mas olha que legal que é isso, né? Mas essa busca pela religiosidade, pela ideologia, é a busca por ser cuidado. Gente, a igreja é a mãe e Deus é o pai. E é ótimo que você tem uma religião. É fantástico, gente. A religião me salvou da morte. A religião me salvou da rua, dos vícios, da loucura, Eu era suicida de plantão. A religião me salvou de eu morrer, eu acredito de verdade. De eu morrer, de eu matar alguém, de eu atropelar alguém, de acontecer alguma coisa. A igreja foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Sou extremamente grata à religião. E a igreja e a minha postura viciosa, viciante, de estar daquela forma na religião. Porque aquilo desenvolveu algo em mim. Eu não estava preparada para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, eu não falo para ninguém, nem para parar de estudar, nem para parar de fazer mestrado, nem para parar de trabalhar, nem para parar de se relacionar, nada, nada, nem para parar de ir na religião, no time de futebol, na ideologia política, qualquer. Não é sobre parar. É sobre você se desenvolver para você encontrar uma postura, uma intenção na luz de fazer aquilo. Hoje, eu levo muito mais Jesus para as pessoas. Eu amo Jesus, eu acredito em Jesus. Para mim, Jesus é um grande mestre. Hoje eu levo muito mais Jesus para a vida das pessoas com o meu trabalho. E era um desejo que eu tinha lá atrás, que a consciência crística, que não é a religião, mas a religião ela é importante. Se você perguntar para mim qual que é a minha religião hoje, eu falo Constelação Cristã do Brasil. Estou montando uma nova religião. Entendeu? Por quê? Porque a constelação, inclusive, me trouxe mais de Deus, me trouxe mais de Jesus, e eu tenho clientes aqui que podem falar isso, porque eu tenho clientes aqui que falam que a constelação também trouxe isso para a vida delas, inclusive comigo, né? Tanto é que eu atendo muitos clientes evangélicos, porque a constelação ela é absolutamente bíblica. Bert Hellinger era padre, quem não sabe. E Bert Hellinger mapeou 3 leis maravilhosas que ele identificou que são leis naturais da vida, a ordem, pertencimento e equilíbrio. E a constelação, toda a filosofia da constelação parte de você de você usar essas leis a seu favor, para você ser uma pessoa melhor para você, para sua família e para o planeta. Quando você não conhece essas leis, você infringe elas, você viola elas sem querer. E aí você tem compensações. O que são compensações? Sintomas, dores, faltas, raivas. Todas as questões que você chama de ruins na tua vida são sintomas de compensações de você estar agindo contra as leis e não a favor delas. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Só que eu também fui viciada na constelação. Eu também achava que todo mundo tinha que fazer constelação. Eu queria enfiar a constelação goela abaixo das pessoas. Eu também quis enfiar Access Consciousness na cabeça das pessoas, Theta Healing e tudo mais.
Tudo que eu sempre fiz, eu fiz com muita intensidade. Só que hoje é diferente. O adulto, ele vai sim falar dos benefícios das coisas que estão acontecendo com ele. Você, quando você está numa postura de adulto, você vai ter a sua religião, você vai ter a sua filosofia, você vai ter a sua filosofia preferida de desenvolvimento pessoal, abordagem terapêutica preferida. Você vai trabalhar, cara, quando a gente é adulto, às vezes a gente tem que trabalhar muito. E eu já falei, esse ano vai ser o ano que eu mais vou trabalhar na vida. Não tenho dúvida nenhuma disso, até porque eu tô mudando todas as coisas dentro da minha empresa. Porque eu vi que eu estava criança para os meus negócios. Eu quase fali 2 empresas esse ano passado, por quê? Porque eu estava criança para os negócios. Paula, mas você não falou que você tá 12 anos fazendo terapia e se desenvolvendo, caramba, 4, você ainda passa por isso? Claro! Mesmo na luz, gente, tem momentos que a gente sai do rumo e vai pra rua. Só que às vezes a gente fica mais tempo na rua e daqui a pouco tem que voltar. E ó, escreve aí pra gente finalizar aqui, porque daí semana que vem a gente continua essa conversa. Não existe nada que aconteça em vão na tua vida. Todas as experiências da sua vida, todas as coisas que você, entre aspas, errou, que você fracassou, que você, sei lá, desviou do rumo, tudo que você fez, na verdade, se você tiver bons olhos, pra mim, qual que é o segredo do sucesso, gente? Me pergunte isso. Paula, qual é o segredo do sucesso? Inclusive, eu pedi pra Bia separar essa parte aqui, ó, dessa live. Paula, qual é o segredo do sucesso? Escreve aí. Bons olhos. Tô toda arrepiada. Bons olhos. Se você tiver bons olhos com tudo o que acontecer na tua vida. O que é bons olhos? É você encontrar presentes, é você encontrar luz, é você encontrar aprendizados, é você encontrar recursos que vão te impulsionar para o mais, maior e melhor na sua vida. Bons olhos é o segredo do sucesso. Tome nota disso. É emocionante falar isso. Porque daí qualquer coisa que aconteceu na sua vida, você vai falar, ok, como que isso me torna uma pessoa melhor? O que eu ainda não aprendi sobre isso, que se eu aprendesse sobre isso, impulsionaria minha vida para um novo nível. Olha que demais. Como isso contribuiu com a minha evolução, que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, nossa, isso viraria uma fonte inesgotável de recursos para mim. Ah, e sim, hein? E isso é uma postura de adulto. É uma postura de você olhar para aquilo que é, ok, eu fali, ok. Ou eu tive um relacionamento abusivo, ok. Não é tentar arrancar isso de você. A criança tenta arrancar, tenta passar uma borracha. Eu não quero nem falar disso. A criança fala, é ex. Não tem ex. Não existe ex. Tudo tem um lugar. Tudo tem o seu lugar na vida. E o ex tem um lugar. Então, quando você olha as coisas como são e você reconhece os fatos... Ontem eu estava com uma cliente minha e a gente falou muito dessa palavra. Fato. Qual é o fato aqui, querida? Porque senão a gente conta toda uma historinha triste, cheia de trauma e drama. A gente foi treinado para ficar no trauma e drama. Trauma e drama é uma postura de criança que não vai te levar ao sucesso que você deseja. Não vai te levar aos resultados que você deseja em nenhuma área da tua vida. Então, bons olhos. Quando você olha pro... A Lê falando, quando fala o falecido. Não gosto. Claro, porque a pessoa tá viva além de tudo. Então, o que eu aprendi nesse relacionamento que me tornou uma pessoa melhor? O que eu escolho não levar desse relacionamento para os meus próximos relacionamentos? E o que eu tenho que trabalhar em mim para eu atrair pessoas diferentes? Isso é uma postura de adulto. Percebe? O que eu tenho que trabalhar em mim para que eu tenha resultados diferentes? Que pessoa eu tenho que me tornar para me tornar uma pessoa diferente? Gente, inclusive, quem aqui não teve a oportunidade de participar ao vivo da imersão do final do ano? Gente, R$97. Foi a imersão mais poderosa que eu fiz na vida. Foi impressionante. Nós fizemos num dia constelação para liberar tudo aquilo que estava zicado na tua vida. E no outro dia nós fizemos uma cocriação do futuro. Foi animal. E ainda eu separei a meditação, a gente separou para você ter essa meditação e poder ouvir sempre. Foi uma meditação de 30 minutos que eu literalmente canalizei. Gente, foi um negócio tão fora, foi muito sobrenatural, muito espiritual. E você pode ter, tá? Entra ali na bio, compra ali na bio. R$97 você entra, já começa a assistir. E não precisa assistir tudo de uma vez, assiste por partes. Seja gentil com você.
É muito, olha, foi a situação mais libertadora. Eu criei um processo ali que, para vocês terem uma ideia, na constelação do dia que a gente fez a constelação, a última representação que entrou no campo foi Deus. Nossa, foi surreal. Mesmo que você não entenda de constelação, vale a pena você passar pela experiência, até porque a gente teve 3 horas e meia lá, né? Aqui em 1 hora, mas em 3 horas e meia a gente entendeu muita coisa. É uma postura de adulto você cuidar de você, inclusive, né? E um valor muito simbólico de investimento. Quem fez a imersão aqui, escreve aí como é que foi para vocês. A Bá tá falando, temos altos e baixos como todos, apenas a percepção melhor de voltar logo para casinha. Exato. E, gente, se lapidar o tempo inteiro, porque nós vamos ter questões com os nossos pais, nós vamos ter questões com o nosso passado, nós vamos ter feridas a vida toda. E tá tudo certo. Só que quanto mais a gente... Opa, ai meu Deus, apertei alguma coisa aqui. Só que quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente vai aprendendo recursos, a gente vai diminuindo o sofrimento. Eu falei esses dias, e tem que falar mais sobre isso, eu falei que eu criei os 4 S's, né? Nós fomos condicionados a viver os 4 S's. Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. É assim que a gente norteia a nossa vida, porque a gente aprendeu que sofrer é bom, que enaltece, que deixa a gente nobre espiritualmente, entende? Então, se a gente tem um monte de feridas, a gente tem memória celular e um monte de informações que a gente herdou da nossa família de origem, né? A gente saiu da casinha, saiu da casa espiritual, de conexão com a luz da vida que veio dos nossos pais como seres sagrados que nos deram a vida, não com a humanidade deles, né? E aí a gente passou por tudo isso, e vira e mexe a gente tá morando na rua, porque o que significa a rua? Eu me sentindo abandonada, sem casa, sem lar, sem eira nem beira, então eu preciso fazer coisas para compensar, para as pessoas me verem, etc. Então eu preciso trabalhar ativamente para voltar para essa luz da vida que já está dentro de nós, tá? Vou mandar um presente lá no grupo da imersão. Quem não tá no grupo VIP também entra no grupo VIP, tá? O grupo VIP é um grupo gratuito que eu ia inclusive trocar, mas por enquanto não expandiu de trocar. É um grupo gratuito que tem no WhatsApp, onde vira e mexe eu mando alguns recursos, eu mando frases de comandos de poder, eu mando áudios com meditações guiadas que eu fiz e tudo mais. Às vezes eu mando uma reflexão, às vezes eu mando algo sobre alguma sessão que eu fiz. Então é um grupo bem legal, tá? Que é gratuito, tá? O link tá na bio também. Mas se dê de presente ficar por perto, tá? E o que eu vou fazer então? Eu vou mandar de presente no grupo da imersão e no grupo VIP uma meditação de reconexão com pai e mãe. É uma meditação que toda sessão individual que eu faço, eu entrego essa meditação. Ela tem 7 minutinhos, você pode fazer com o olho aberto, pode fazer escovando os dentes. Ela não é perigosa para você fazer dirigindo, não tem problema nenhum. Tem até uma cliente minha que fala que ela fazia na volta da academia e era muito legal que toda vez que ela virava uma rua, tava justamente na parte que eu falava, os pais te iluminando, te mandando um grande sim, aí ela virava e via o sol no retrovisor. Ela falou que era a coisa mais linda do mundo, né? Vou mandar de presente lá para vocês no grupo VIP essa meditação, uma meditação preciosíssima, que é para você lembrar a sua alma, para você lembrar a sua mente, que existe pai e mãe sagrados que te deram a vida e existem a humanidade deles, existe a humanidade deles. E essa humanidade deles você precisa se afastar e deixar em paz para que você tenha sempre o melhor deles dentro de você. Então, uma meditação preciosa, eu escolhi agora, expandiu para mim, dar de presente para vocês lá no grupo VIP, mas daí eu vou mandar no final do dia para dar tempo de quem quiser entrar lá, poder entrar e receber, porque o WhatsApp não fica salvo como o Telegram, tá? Gente, valeu a pena estar aqui hoje. A Cris falou da vivência do final do ano. A vivência de final de ano foi surreal, vale muito. Dá para fazer todo final de mês. Sim, dá para fazer todo final de mês, justamente porque você limpa o que aconteceu e cocria o próximo mês. E a meditação que eu fiz, que daí a gente até separou, você pode fazer ela todo dia, você pode fazer ela toda semana, porque ela é uma meditação para você entrar em contato com o que você deseja realizar, o que você deseja materializar na sua vida, não só em 2024, né, mas na sua vida como um todo. Valeu a pena estar aqui, gente? Escreve aí pra mim. Posso pedir aquela contribuição que eu falo que é o pagamento da nossa live? Eu vou deixar salva essa live agora, lógico que acabaram ficando 2 partes, mas comenta nessa aqui. Escreve lá a Lê, a Cris, por que valeu a pena estar aqui? Quem mais? A Mari, se estiver aí, a Bá. Eu vou dar uma cutucadinha lá em vocês. Escreve na live, tá? Lá na hora que tiver salva.
Por que valeu a pena estar aqui? Porque quando você escreve, outras pessoas ficam curiosas e acabam desejando receber desse conteúdo tão bonito também, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui. Semana que vem, então, vamos continuar com esse assunto. Vale a pena, gente, continuar com esse assunto? Não sei se eu tô com delay aqui ou vocês não estão escrevendo. Vale a pena a gente continuar esmiuçando essa questão do posicionamento de criança e adulto na vida? Porque isso dá uma série de lives aí bem legal. Vocês escrevem pra mim, então, inbox ali depois, tá bom? A Elisa tá aí? Sim, vale. Oba! Ótimo, gente. Bom final de semana. Josi tá... vou anotar todos os nomes de vocês aqui, que eu vou puxar o pé de vocês lá, se vocês não escrevem. Dani! Ai, que saudade! Josi, terapia, Elisa. Vocês escrevam lá, então, na live, tá bom? Beijos, meus amores. Tchau, tchau.